Young Adult, Jovem Adulto ou aqueles livros que se passam ainda na escola. Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adré e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre os meus livros. Então, eu sou péssima com classificação. Eu costumo chamá-la de juvenis, mas são livros comumente chamados de jovens adultos ou Young Adults. O público-alvo deles são os adolescentes, ali o pessoal entre 13 e 18 anos. Agora que minha estante está classificada por gênero, eu consigo visualizar melhor isso e eu tenho muitos livros jovens adultos. Eu não imaginava que fossem tantos e que vários livros meus que são favoritos são nessa categoria. Então eu decidi trazer hoje pra vocês 6 livros jovens adultos que são maravilhosos e vocês não podem deixar de ler. Vamos começar com um livro que eu li recentemente, que é Namorada de Aluguel, da Casey West. Essa história vai falar sobre a Gia. Nome horrível, gente. Ela é uma das garotas mais populares da escola e ela tem um namorado que já tá na faculdade, então é toda, né, a bambambam ali da escola. Só que no dia do baile de formatura, ele decide deixá-la sozinha no estacionamento do baile. Ou pior, ele decide terminar com ela neste dia. E como que ela vai chegar no baile sozinha? Never. Não. É aí que ela nota o Hayden. Ele estava parado no estacionamento lendo um livro dele, passando um tempo, enquanto ele esperava o baile acabar para poder levar a irmã embora. E ela decide que ele vai ser o seu namorado fictício durante aquela noite. Ele acha aquilo um absurdo, mas ela é muito convincente e ele acaba entrando na festa com ela. Só que no dia seguinte, ela não tá pensando no namorado dela, ela tá pensando no Hayden. E aí, esse namoro de mentira começa a ficar um pouco mais sério do que ela imaginava. É um livro que no primeiro momento parece super fútil, mas tem uma parte dele que faz a gente refletir muito, mas muito mesmo. Esse livro fala sobre viver de aparências, sobre redes sociais, sobre inventar uma imagem da sua vida que não é verdadeira. É um tema muito atual, muito interessante, acho excelente falar disso com jovens, mas isso serve para muito adulto também. Mas na juventude a gente acha que as coisas são muito mais sérias. E vamos lá, gente, é muito chato viver de aparência, a gente descobre isso quando vai ficando mais velho. 3 Coisas Sobre Você, da Julie Boxman, é um livro que eu fiz resenha aqui no canal de tanto que eu amei. Foi um livro que me surpreendeu demais e que, ai gente, é tão fofinho, faz a gente se sentir adolescente de novo. Esse livro vai falar sobre a Jessie. Se você acredita em inferno astral, tenha certeza, a Jessie está vivendo esse momento. Faz 1 mês e meio que a mãe dela morreu e o pai dela já está metido em outro casamento do outro lado do país. Pra piorar, ela tá começando o primeiro ano do ensino médio. Percebam a delicadeza da situação. Eis que em 1 semana de colégio ela recebe uma carta de alguém intitulado Alguém Ninguém. E essa pessoa promete ser o guia espiritual dela dentro daquele colégio onde ela sabe que não vai ser muito bem aceita. Esses diálogos começam com e-mail, mas logo passam para mensagens instantâneas e eles convivem, eles estão no mesmo ambiente, ele ajuda ela e ela não sabe quem esta pessoa é. E nem a gente. A gente só vai descobrir isso no último capítulo. Então se você é uma daquelas pessoas loucas que gosta de um spoiler, pode ler o último capítulo, você vai descobrir quem é. Mas recomendo que não faça isso porque é muito gostoso acompanhar o crescimento dela, a evolução dela. Também os personagens secundários, ela vai ter um irmão postiço nessa história. Ele não aceita ela muito bem de início. E tudo isso tem um porquê que vai ser falado melhor ao longo do livro. Então tem muita coisa bacana sendo discutida nessa história. É um romance muito fofo, mas também é muito interessante os temas que são abordados nele. Minha Vida Mora ao Lado, da Huntley Fitzpatrick, é outro livro que, ai, que amor de história! Ele vai falar sobre o primeiro amor, sobre família, sobre lealdade. Aqui a gente conhece a Samantha e ela é uma adolescente muito madura, que sabe o que quer do futuro, estudiosa. Só que dentro de casa as coisas não são tão perfeitas quanto parece. A mãe dele é uma pessoa rígida, um tanto fria e odeia os vizinhos. Os vizinhos são aquela família que a gente adora, barulhenta, que deixa bagunça no quintal, que tem muitos filhos, que tem cachorro. Uma família que se ama muito. Só que eles estão morando num bairro mais rico e isso deixa a mãe dela bem revoltada. Acontece que a Samantha fica sempre ali dando uma olhadinha nos vizinhos, ela acha muito legal a forma como eles se relacionam. Até que o filho mais velho deles resolve se aproximar dela. E aí eles vão descobrir juntos como é o primeiro amor. Gente, é lindo, lindo, lindo
demais. Assim como no livro anterior, eu me senti uma adolescente de novo, sabe? Quando sua amiga chega pra te contar uma coisa besta, do tipo, ai, o garoto que eu gosto olhou pra mim. E a gente fica, ai, que legal! Então, foi assim que eu me senti lendo esse livro. É uma história divertida, você vai rir bastante, os personagens são super legais. Acho que esse vídeo resume os livros que mais me fizeram ter ataques histéricos e palpitações, gente. Porque o próximo livro é simplesmente um dos livros mais lindos da minha vida, que é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Ai, gente! Pensa numa protagonista que tá totalmente fora dos padrões que a gente conhece. Lara Jean. A Lara Jean é descendente de asiáticos, então ela tem um cabelo mais escorridinho, é baixinha, mais esmiadinha. Ela adora doces. É uma confeiteira de mão cheia e é uma super romântica. Prova disso é que sempre que ela se apaixona por alguém, ela escreve uma carta de desamor. É como se ela estivesse se despedindo daquele sentimento. Ela escreve e guarda numa caixinha e vida que segue. A história começa quando essas cartas são entregues aos seus destinatários. E quem entregou essas cartas? A gente não sabe. Aquelas cartas, ela realmente abria o coração dela. E um desses garotos é o ex-namorado da sua irmã. Vamos frisar que ela se apaixonou por ele primeiro, mas tudo bem. Então, ao longo da trilogia, que já foi toda publicada e que inclusive aqui no canal tem resenha do último livro, a gente vai reencontrando os garotos da vida dela. A trilogia não acontece de um mês pro outro, então nós temos um grande amadurecimento da protagonista, um amadurecimento do relacionamento dela com o pai, as irmãs, o peguetezinho. E a Jenny Han aborda tantos assuntos, mas tantos assuntos maravilhosos que é difícil nomear. Todo jovem tinha que ler essa história, porque ele vai se identificar e porque ele vai aprender muito, mas muito mesmo, sobre vários assuntos. Saindo da fofurice para um assunto mais sério, eu tenho Garotas de Vidro, da Lauren Hansen Anderson. Esse livro vai falar sobre a Lia e ela tem um transtorno alimentar. Ela e a sua melhor amiga Cassie começam a fazer uma disputa para ver quem fica mais magra. Só que a Cassie morre sozinha. E antes de morrer, ela liga 33 vezes para Lia. É uma história muito pesada, mas é uma história muito real. Eu nunca tive nenhum distúrbio, então conhecer mais perto, conhecer por dentro da cabeça de uma pessoa que tem qualquer distúrbio é sempre muito impactante pra mim, é sempre uma história que mexe muito comigo. É uma leitura pesada que é agravada com a morte da amiga da protagonista, mas é uma história tão importante, ele aborda um tema tão aí na sociedade que acontece. É um livro que todo mundo devia ler, sim. Jovens principalmente, pra talvez evitar que eles entrem numa furada dessas. Mas adultos também. É um livro muito bom. Não conheço ninguém que tenha lido, então eu deixo aqui a minha recomendação desse livro, que é muito bom, muito interessante e que merece muito ser lido por todo mundo. E pra encerrar aqui minhas indicações sobre livros jovem adulto, eu vou falar sobre Mentirosos, da Elocad. Esse livro vai falar sobre a família Sinclair. Eles são uma família perfeita, grande, todo mundo é bem sucedido. E não, né, gente, porque essa não é a realidade de ninguém. Essa história é contada pela Cadence. Ela vai falar sobre como é a família dela, como é passar os verões na ilha que os avós dela têm junto com toda a família. Só que aconteceu alguma coisa e a gente não sabe o que é. E a Cadence também não conta pra gente. E a gente só vai descobrir exatamente o que aconteceu no final da história. Quem gosta de spoiler, não leia o final. Não descubra o final antes do final. Ler essa história sem saber qual é o segredo te traz uma experiência totalmente diferente. E foi uma leitura fantástica, foi uma leitura que eu fiquei extasiada, é sério. Quando eu acabei, eu deitei na cama, fiquei olhando pro teto e fiquei assim, o que eu faço da vida agora? Alguém me explica o que aconteceu com esse livro, porque não sei de mais nada, não tenho certeza de mais nada na vida. Acho que esse é o livro mais curtinho de todos os que eu mostrei, então se tá na dúvida por qual começar, ainda não leu nenhum desses, começa por ele. Começa porque você vai ler rápido e aí depois você corre pra ler os outros. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês leem jovens adultos, me dizem o que vocês leem. Eu quero ler mais livros nessa categoria. Acho que são histórias normalmente muito leves pra você ler em momentos mais descontraídos ou intercalados com aquelas leituras mais densas. Eu gosto dessas leituras assim mais tranquilas de se ler. Então me indiquem também pra gente fazer essa troca aqui de indicações. Beijos
E eu encontro vocês no próximo vídeo.